Essa pergunta é interessantíssima e há muito tempo muita gente se pergunta sobre isso. Sêneca, há 2000 anos, dizia que envelhecer tem um lado bom, porque se a pessoa envelheceu significa que ela não morreu jovem. O que faz muito sentido, principalmente na época de Sêneca, em que a expectativa de vida era bem menor do que hoje. Mas eu entendo o que você diz. Envelhecer sempre trouxe certo sofrimento. Mas hoje parece que envelhecer tem trazido ainda mais sofrimento, por várias razões. Eu vou colocar uma delas para você. De acordo com Bill Churran, em Sociedade da Transparência, nós vivemos a época em que os indivíduos não têm mais alma. A época em que as pessoas têm apenas corpo. As pessoas não têm mais alma. E ele não usa a palavra alma apenas no sentido religioso. As pessoas não têm mais alma no sentido de que não têm transcendência. Essa transcendência pode ser pela espiritualidade, mas pode ser pela arte, pode ser pelo investimento em um projeto social. Uma sociedade sem alma só tem corpo. Na escola, por exemplo, matérias como arte são vistas pela maioria, literatura são vistas pela maioria como perda de tempo, coisa inútil. Pois é, mas é terrível uma sociedade que só sabe investir naquilo que é útil. Porque o corpo gasta tempo com aquilo que é útil. Nós estamos desprezando o inútil sem percebermos que aquilo que é inútil é o que ajuda a inventar o que somos. Quando você olha para um belo pôr do sol e acha um belo pôr do sol bonito demais, por que aquilo te dá prazer? Se não serve para nada, para que serve um belo pôr do sol? Para nada. Mas isso dá a você um prazer enorme. A ideia do belo, a ideia do eterno, a ideia da verdade. Estou voltando a Platão, né? A Santo Agostinho também. Isso tudo é aparentemente inútil, mas ajuda a inventar o que somos. E qual é o problema de uma sociedade como a nossa, que, de acordo com Bill Churran, tem apenas o corpo? O problema é que a sociedade que tem apenas corpo deixa de flertar com a eternidade. Não me refiro à eternidade apenas no sentido espiritual. Eu me refiro, por exemplo, à arte também. A gastar o seu tempo, a sua vida investindo em alguma coisa que esteja aqui mesmo depois que você não estiver. Isso ajuda a dar sentido para a sua vida, como diria Viktor Frankl. Ou seja, essa sociedade que não tem alma só tem o corpo. E se só existe o corpo, nós temos uma sociedade que passou a ter ainda mais medo do envelhecimento e uma sociedade que passou a achar a ideia de morte algo insuportável. Certo? E haja botox, haja culto à juventude, né? E antes de qualquer coisa, é importante que você entenda que eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, dizendo que essas coisas sejam certas ou erradas. Nós estamos analisando uma época que nos ajuda a entender o porquê de hoje, por exemplo, haver tantos procedimentos estéticos ou de rejuvenescimento, e em certa medida muita gente perde até a noção do ridículo. E isso tudo é bastante interessante porque muitas vezes, se eu não tenho alma, eu tenho que buscar a minha identidade no corpo. E aí nós percebemos, por exemplo, a importância da tatuagem e de outras modificações para isso. Repito, não que seja errado, mas uma sociedade que busca sua identidade no corpo ou no consumo é aquela sociedade que acha que vai ganhar uma alma nova porque trocou de carro ou trocou de sofá. Porque a única coisa que sobrou foi o corpo.